oportunidade de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Me recordo que eu vim aqui duas vezes apenas. E nas duas vezes o público era altão ainda. Mas por tempo? Há alguns anos. E aí eu lá embaixo dizia assim: Senhor, eu volto para pregar nesta igreja. Deus realiza sonhos e Deus realiza desejos. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor e ministrar algo da paz de Deus no coração de vocês. Também quero agradecer ao pastor Dilma. Nós estamos ali na série de programa com o pastor Dilma. E quando o pastor Walter nos fez o convite, eu falei: pastor, eu preciso falar com o pastor Dilma. Porque eu estou numa empreitada, irmãos, já há alguns dias. O Senhor nos deu uma visão, nós somos obedientes a essa visão, estamos trabalhando na seara do Senhor. Eu tenho ficado um pouco na seara. Eu falei: o senhor pastor lá, se ele liberar, levamos. E ficou suspenso. Quando eu cheguei, eu disse: você veio. O pastor liberou. Eu quero agradecer a Deus pelo pastor Dilma, o pastor Ficando, que eles têm dado a oportunidade de estarmos correndo as igrejas, falando ao nome do Senhor, proclamando a sua palavra. E ele tem realmente abençoado o nosso ministério, abrindo as portas para nós. Quero deixar aqui meu agradecimento à pessoa do pastor Dilma e também, pastor, trazer a paz do Senhor dele para você e para a igreja. Amém, irmãos? 45, 22 de Isaías diz assim no versículo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Podemos assentar no nome do Senhor Jesus. Eu não vou me delongar muito na palavra, até porque quando eu tenho passado, eu sou tem dado uma ordem. Ministramos a palavra e orando pela igreja. E se o pastor permitir, vamos orar pela igreja. Eu só colocou no meu coração um propósito, e nesse propósito, os obreiros vão nos ajudar também no final. Porque a palavra diz que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, ele está presente. E a sua palavra diz que o que 2 concordar a terra acerca de qualquer coisa que pedir ao Pai, ele nos concede. Então nós vamos pregar a palavra, não vai ser uma mensagem extensa, e depois nós vamos pôr a palavra em prática. Nós vamos orar com base naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós temos percebido, na verdade, que o adversário usa de todas as formas para nos desviar do alvo. A igreja tem um alvo. Nós, como cristãos, temos um alvo. E o nosso alvo é chegar aos céus. Nosso alvo é quando o Senhor tocar a trombeta, a igreja ser arrebatada, nós fazemos parte do arrebatamento. Ou se Ele vier nos chamar individualmente, nós pudermos estar prontos para estar com Ele. Porque os nossos olhos não estão postos nas coisas que são passageiras. Nós somos chamados no mundo para servir ao Senhor com uma promessa de que há um lugar muito melhor nos aguardando. A verdade é que o diabo tem feito de todas as formas para tentar nos tirar essa visão, essa esperança, essa convicção de que estamos servindo um Senhor que nos fez uma promessa de que um dia estaríamos para sempre em sua presença. E como é que o diabo tem trabalhado para poder nos tirar os olhos desse diabo? Ele tem se levantado com diversas situações. Isso o Senhor tem colocado no meu coração. E nos trabalhos que eu tenho realizado, nós temos percebido alguns problemas que têm surgido no meio da igreja. Na intenção, o diabo procurando desestabilizar a nossa fé, matar a nossa esperança. E alguns problemas são no casamento, na área financeira, são problemas de ordem sentimental, são problemas de doenças e enfermidades. Enfim, são diversos os fatores, os problemas que surgem nessa nossa caminhada, que o adversário vem preparando para tentar nos tirar da direção de Deus. E quando estamos envolvidos nessa circunstância, nós somos tentados a tirar os olhos do Senhor. Eu não sei qual o problema, qual a adversidade que o diabo tem armado contra a sua vida, e que nessa caminhada tem levado você muitas vezes a tirar os olhos do Senhor.
É verdade, quando o problema chega, nós nos preparamos para tudo, irmão. Nos preparamos para a festa de casamento, para a festa de aniversário, se preparamos para eventos festivos, mas ninguém se prepara para a prova. Ninguém se prepara para a luta, para a adversidade, para a morte, gente querido, para o rumor do casamento sendo desfeito. Ninguém se prepara para isso, porque não é para isso que nós fomos, na verdade, criados. Fomos criados para gozar o melhor de Deus. Mas a verdade é que Satanás está aí. E quando a circunstância fica estreita, nós somos levados a tirar os olhos do Senhor. Aí a pergunta que vem ao meu coração é: para quem ou para onde você está olhando? Às vezes nós temos uma empresa e o patrão nos faz uma promessa de uma promoção. O diabo não perde tempo. Levanta alguém para puxar o nosso tapete, para nos envergonhar. E no meio dessa situação, o diabo diz: você não é crente? Cadê a promessa da promoção? Você não é crente? Você não está seguindo Jesus aí que é poderoso? Por que a circunstância para você se tornar ao contrário? E você começa a divagar nesses pensamentos e começa a olhar para o problema e tira os olhos daquele que pode dar a solução para o seu problema. Quando eu vejo o profeta aí dizendo isso: olhai para mim e sereis salvos. O que nos dá a entender é que o povo de Israel, que foi chamado para estar por cima, foi chamado para ser cabeça, foi chamado para ser bênção, eles estavam envolvidos em uma situação que eles tiraram os olhos do seu Senhor. Alguns estavam olhando para os ídolos, outros estavam olhando para as suas dificuldades, as suas adversidades, mas tinham se afastado, tinham perdido de vista o Senhor. Isso me faz recordar um texto, quando o povo de Israel saiu do Egito, no deserto ainda, o povo estava passando por uma grande dificuldade, porque levantou-se um rei contra eles, e foi levado alguns do povo de Israel cativo. E os filhos de Israel botaram as mãos fora, dizendo: Senhor, se o Senhor nos entregar essa nação em nossas mãos, nós vamos matar todos eles, vamos dizimar todos eles, não vai escapar ninguém. E o Senhor se agradou desse voto, porque o Senhor queria, na verdade, julgar aquela nação. E o Senhor deu aquela nação à mão de Israel. Israel cumpriu o voto, exterminou a nação, libertou os cativos e se alegraram. Mas, partindo daquele episódio, o povo começou a ir de novo em direção à terra prometida, e o caminho tornou-se extenso, longo, cansativo. E o povo começou a reclamar, e começou a dizer: Moisés, olha, estamos cansados dessa peregrinação, estamos cansados de comer esse pão miserável, aqui não tem água, aqui não tem carne, Moisés, não sabemos o que fazer. E Deus se irou para aquele povo, porque o povo tirou os olhos da promessa, tirou os olhos de Deus, e começou a olhar para a circunstância, e começou a reclamar da circunstância. E diz a Bíblia então que o Senhor que serpentes abrasadoras ferisse o povo de Israel naquele deserto. E o povo, percebendo que a praga tinha se alastrado e a multidão estava morrendo, correram a Moisés. Disse: Moisés, intercede a Deus por nós, vamos descer todo. E Moisés foi interceder ao Senhor. E o Senhor disse: Moisés, levanta no deserto uma serpente de metal, coloca ele uma haste, e diz ao povo que todo aquele que foi mordido pela serpente abrasadora, deverá olhar para a serpente de metal, e todos que olharem para esta serpente serão curados. Quer dizer, irmãos, que a solução do teu problema está em Cristo. Para onde você está olhando? Parece uma loucura olhar para uma serpente de metal e receber algum benefício, mas era a ordem de Deus. A ordem do Senhor para mim e para você é: olha para Cristo.
Mas está difícil a dificuldade, o caminho está estreito, a situação não está fácil, mas o conselho de Deus é: olha para mim. Amantu que me cantará, mandou me cantará. Se você continuar olhando para a circunstância, olhando para a força do seu braço, como já foi lido, nessa noite, nós lemos também aquele versículo, pastor, que o senhor leu no início do culto, e nós afirmamos os homens, né? Maldito o homem, confia no homem, no seu próprio braço, nós pensamos assim: confiar no outro lado. Não é confiar no outro. Maldito é o homem que confia em si mesmo, na sua própria força, na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, e esquece de olhar para Deus. Nessa noite, o convite do Senhor para você é: olha para mim. Para nós orar, porque na oração vamos orar para Jesus na oração. Para nós orar. Quando nós sagrada, uma certa feita, Jesus despediu a multidão. E antes de despedir a multidão, ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e atravessassem o mar, o lago de Nazaré. E os discípulos entraram no barco, foram atravessar o mar. Enquanto Jesus despediu a multidão, ele resolveu falar um pouquinho do Pai. Fala um pouquinho, coisa rápida. Talvez pensar o relatório daquele culto do Pai, coisa rápida. E ele foi para o monte, talvez ali para a volta das 6 da noite. E depois foram com o Pai, eu não conto uma pergunta do Senhor: a hora é gostoso demais, né? A hora pouco, né? Tem um lugar melhor para estar do que aqui? Não tem. Não tem. A hora que não dá para contar as horas, a hora fácil contar. Porque essa sensação, quando você está vendo Senhor, as coisas são maravilhosas, que nós não temos um tempo. E Jesus começou a falar com o Pai, a conversa foi se delongando, e lá ele voltava 3 horas da manhã. E crente que fala com Deus, ora só 15 minutos. Falar que você não vai 15 minutos. Tem uns que não olham nada, não quer vitória, quer bênção, mas está olhando para quem? Não consegue levar dentro de Deus as suas dificuldades. O apóstolo Paulo nos aconselha: fica preocupado com as suas dificuldades, não. Para com esse negócio que é ansioso. Fica preocupado acerca de coisa alguma, não leva as suas petições em oração, súplica e ação de graça diante de Deus. Quando nós levamos nossas circunstâncias, nossas aflições, os nossos problemas, quando nós olhamos para Jesus e levamos diante dele a nossa circunstância, irmão, nós temos certeza que ele nos ouve, e quando ele nos ouve, ele nos dá a vitória que precisamos. Nesta noite o conselho é: não importa que vale você está atravessando, que dificuldade você está passando, olha para Jesus e você tem vitória. Diz a Bíblia que por volta da quarta vigília, no começo da quarta vigília, umas 3 horas da madrugada, Jesus resolve ir lá dentro com os discípulos, e os discípulos estavam no meio do mar, tentando atravessar, tentando cumprir uma ordem de Jesus, que era atravessar do outro lado, e não conseguia porque o vento era contrário. Mas sabia que Jesus resolveu ir com os discípulos sobre as águas. E quando esse primeiro aquela circunstância viu Jesus sobre as águas, pensou ser um fantasma. E meio com medo, preocupado, começaram a ficar assustados. E Jesus disse: não tema, sou eu. Aí Pedro disse: é o Senhor mesmo, manda eu ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. Enquanto Pedro estava olhando para a palavra, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre o mar revolto. Interessante, irmão, que não foi o mar que aquietou. Não foi o mar que aquietou. O mar continuou revolto. Os ventos continuou soprando. Mas Pedro, com os olhos fitos em Jesus, olhando para o autor e consumador da fé, estava caminhando em cima daquela circunstância. Mas quando Pedro percebeu o que estava fazendo, tirou os olhos de Jesus, olhou para o lado e percebeu as ondas que se agigantavam em sua volta, começou a afundar.
O salmista diz: eleva meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Algumas pessoas pensam que é do monte que é o socorro. Não é do monte não. Não. Para de olhar para os montes. Os montes de problema que está dentro de você. Não vai no socorro do monte, não. É tanto problema que faz uma montanha. O teu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. É porque ele diz: ei, olhai para mim e serei salvo. A palavra salvação é rica, porque você pode ser salvo da enfermidade quando você olha para Jesus. Você pode ser salvo da destruição do seu casamento quando você olha para Jesus. Você pode ser salvo do desemprego quando você olha para Jesus. Você pode ser salvo dos medos quando você olha para Jesus. Eu não sei qual circunstância você está atravessando, e se você agora está olhando, mas parou de olhar para Jesus, o conselho que eu tenho esta noite é você: volte a olhar para Jesus, porque quando você voltar a olhar para Ele, milagres extraordinários começarão a acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história, porque Ele é fiel na sua palavra. Eu quero orar pela igreja, eu vou me estender. Eu quero fazer um convite. Se tem nosso meio alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus,